Opa, grande abraço para você, Santiago Lourenço, para os amigos do Rápido no Ar. A gente começa falando da Internacional. Ontem nós recebemos no Pimba nos Esportes o técnico Ademir Fezan da Internacional. Que bate-papo gostoso, né? Como a torcida da Inter gosta do Fezan e pediu para ele ficar, fica Fezan, renova Fezan, mas tudo vai depender do calendário da Inter para o ano que vem. Se a Inter subir para a Série C, 101% que o Fezan fica, né? Porque aí teremos Série A2 do Campeonato Paulista, Série C do Brasileiro e quem sabe aí uma Copa do Brasil se a Inter for finalista da Copa Paulista, né? Mas pezinhos no chão, tem o Rio Branco sábado, 4 da tarde no Limeirão, a Inter joga pelo empate, ganhou no Espírito Santo por 1-0, gol do Lucas Douglas e no próprio programa o Fezan adiantou. Frazan e Clebinho dificilmente retornam ao time titular. Os dois machucados ficaram de fora do jogo de ida contra o Rio Branco e o time se portou muito bem. Então, provavelmente, nós teremos Adriel na zaga, Cadu no meio-campo e a volta do senhor Limeirão, Miguel Bianconi, que cumpriu suspensão automática pela expulsão contra o Marcílio Dias. Até ontem, 1.500 ingressos já tinham sido vendidos, a expectativa por um público superior a 5.000 torcedores sábado no Limeirão e vai ser uma grande festa, pode ter certeza disso, tá? Perguntei também pro Fezan se a Inter passar do Rio Branco, se ele tem preferência para Altos do Piauí ou Barra, porque a gente acredita, né, que o Altos tire o Santa Cruz e que o Barra também passe do seu mata-mata. Ele disse não, eu quero focar primeiro no Rio Branco, depois o adversário que vier, a gente vai estudar e aí vale acesso, né? Porque a Inter está a 3 jogos do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas olha, sabadão, muita emoção. E olha, ingresso solidário, hein? Você leva 1 quilo de alimento não perecível no Limeirão, você paga R$10 só o ingresso para a arquibancada escrito Inter. Ou se você quiser na cativa, você paga mais R$20, tá bom? No Pimba nos Esportes, ontem eu sorteei 5 ingressos que foram ofertados pelo Ricardo e pelo Leandro da Casa das Camisas e hoje a gente vai sortear mais 5, tá bom? Então não perca, hoje à noite tem sorteio de ingressos, tá? Fiz um levantamento do Rio Branco, adversário da Inter, como é que é o comportamento do Rio Branco fora de casa, como é que é o retrospecto da equipe e olha, bons números. O Rio Branco tem 46,9% de aproveitamento como visitante na temporada. São 22 jogos com 8 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Destas 8 vitórias, a gente lembra, o Rio Branco tem que ganhar da Inter por 2 gols de diferença ou mais para se classificar. Por 1 para levar a decisão para os pênaltis. Então, neste primeiro objetivo, 2 gols ou mais. Das 8 vitórias, só 3 foram por 2 gols ou mais. 4-0 contra o Capixaba, pelo Campeonato Estadual do Espírito Santo. 4-0 contra o Linhares, pela Copa Espírito Santo. E 2-0 contra o Boa Vista na Série D. Então, na D, uma vez só, o Rio Branco conseguiu ganhar por 2 gols de diferença, jogando fora de casa. Então, muita expectativa. O Rio Branco que disputou a Copa Verde, acabou eliminando o Vitória do Espírito Santo fora de casa na primeira fase, mas tomou 6-0 do Goiás na Serrinha, foi eliminado. Caiu na Copa do Brasil, para o Novo Horizontino 3-1 em casa. Jogou a Copa do Espírito Santo, foi eliminado porque escalou um jogador irregular contra o Sport, perdeu 10 pontos, não passou para as quartas. E no Campeonato Capixaba foi o campeão, ganhando do Porto Vitória. Perdeu o primeiro jogo 1-0, ganhou em casa por 2-0. Ontem eu trouxe a informação no Pimba nos Esportes que animou muitos torcedores da Inter, porque o Samir Chaud, que é o presidente da CBF, ele garantiu a Série D do ano que vem com 96 clubes. Como assim, Edmar? Os 64 naturais que viriam dos estaduais, mais os 32 que se classificaram para o primeiro mata-mata da Série D. E nesse caso, a Internacional
teria vaga garantida na Série D do ano que vem, caso não suba para C, que é o principal objetivo. Se o martelo for batido, o que deve acontecer nos próximos dias, tira uma geladeira das costas da Inter, né? Tira aquele peso de ser obrigada a Inter a disputar a final da Copa Paulista para ter calendário nacional no ano que vem. Porque aí o campeão escolhe D ou Copa do Brasil e o vice fica com a vaga restante. Como a Inter caiu para a Série A2 este ano, ela não tem nenhum calendário nacional no ano que vem. Ela não tem Copa do Brasil e não tem Série D garantida. Então, com esta confirmação, eu liguei para o Danilo Maluf ontem, falei, presidente, aí? Ele falou, olha, oficialmente não tem nada. Só que na reunião com os 32 representantes dos times classificados para o mata-mata da Série D, na sede da CBF, lembra que o presidente deu uma camisa para o Samir Chaud? Naquele momento, o presidente da CBF alertou, olha, a gente vai aumentar, ao invés de criar a Série E do brasileiro, a gente vai aumentar a Série D, vai aumentar a Copa do Brasil também, então a gente vai aumentar a Série D para 96 clubes e todos vocês aqui, vocês têm vaga garantidas, tá? Os 4 que subirem para C, tranquilamente, mas o restante já pode voltar para o ano que vem disputar a Série D, não precisaria passar pelos estaduais para conquistar esta vaga. Então, excelente notícia, e talvez isso faça com que o Ademir Fezan renove o seu contrato com a Inter, independentemente de acesso ou não. Vamos aguardar. No Independente, ontem o Luan se apresentou ao Paulista de Jundiaí. Hoje na Gazeta, no Rápido no Ar, eu coloquei a foto do Luan. Ele foi emprestado para a Copa Paulista. O Paulista vai enfrentar o Primavera no mata-mata. E o Luan, segundo o nosso Kina Mercuri, o nosso historiador, tem 32 jogos com a camisa do Galo, 2 temporadas, 7 gols. E aí é o seguinte, 10 assistências só neste campeonato que o Galo foi eliminado pelo Tanabi nas semifinais. Só que ele tinha mais 6 assistências na primeira passagem dele. Então a gente tem 16 assistências do rei das assistências, Luan, tá? Porque no score está escrito uma assistência só na primeira passagem dele em 2023. Mas ele teve muito mais do que uma, né? Então ele teve 10 nesta temporada e 6 na temporada passada, 16 assistências para o querido Luanzinho. Boa sorte para ele, tá? Bom, Brasileirão, eu acertei, né? O Vasco joga muito bem contra o Santos, mete 6-0 e perde para o Juventude em Caxias com a lei do ex, né? Nenê fez o gol do Juventude, um confronto direto pelo rebaixamento e o Vascão perde para o Juventude 2-0. Na Libertadores, olha a camisa do Mengão aqui, 2-0 para o Flamengo contra o Internacional no Beira-Rio, uma chuva de papel picado, né? Aí o árbitro não começou a partida enquanto todos os papéis não fossem retirados, o jogo atrasou 30 minutos e o Flamengo ganhou por 2-0 com gols do Arrascaeta e do Pedro. Eu tinha certeza, falei pro Rockman ontem no Pimba dos Esportes que o Flamengo não tomaria gol do Internacional. Nos outros jogos, o Estudiantes 0-0 com o Cerro Porteño passou, porque tinha vencido fora de casa por 1-0. Hoje tem o Botafogo jogando no Equador contra a LDU. No primeiro jogo, Arthur marcou o único gol e o Botafogo ganhou por 1-0, tem a vantagem do empate às 19 horas. Tem River Plate e Libertad no Monumental de Núñez, que vai estar lotado. O primeiro jogo foi 0-0 no Paraguai. Palmeiras em campo, às 21h30 contra o Universitário do Peru. 4-0 para o Palmeiras no jogo de ida. Pode perder até por 3 gols de diferença, que mesmo assim avança para a próxima fase da competição. Palmeiras que, na Libertadores, tem 7 jogos e 7 vitórias. Em termos de confrontos, são 7 na história entre Palmeiras e Universitário. O Palmeiras ganhou 6 e perdeu 1. Essa derrota foi para o Universitário no Allianz Parque. Então a única vez que o Universitário ganhou do Palmeiras foi jogando em São Paulo. Por conta da grande vantagem de 4-0 no primeiro jogo, o técnico Abel Ferreira deve colocar um time alternativo em campo. Deve poupar os jogadores mais cansados, porque o Palmeiras está de olho também no Campeonato Brasileiro. Está ali disputando com o Cruzeiro, com o Flamengo, e segunda-feira pelo Brasileirão, Palmeiras entra em campo contra o Sport no Allianz Parque.
Então hoje, com time alternativo, segunda com força máxima contra o Sport. Na Copa Sul-Americana tivemos ontem a classificação do Bolívar, 2-0 contra o Cienciano no Peru. Primeiro jogo 2-0, o Bolívar já tinha vencido na altitude. O Alianza Lima ganhou de novo do Universitário de Quito, que caiu no grupo do Botafogo na primeira fase. 2-1, fora de casa, já tinha vencido em casa por 2-0. Hoje, o Atlético Mineiro entra em campo, pega o Godoy Cruz na Argentina e é pedreira, hein? É pedreira para os comandados do técnico Cuca. Primeiro jogo 2-1 para o Galo Mineiro e hoje tem a vantagem do empate jogando na Argentina. O Godoy que caiu no grupo do Grêmio na primeira fase. Teremos também Lanús e Central Córdoba na Argentina e o Independiente que empatou com a Universidade de Chile por 1-1. O Independiente da Argentina, o maior campeão sul-americano. Olha uma notícia do Santos. Primeiro de tudo, né, o Jorge Sampaoli à tarde, o Santos já tinha comunicado que as negociações estavam encerradas. Eu estava dando uma olhada aqui nas exigências do Jorge Sampaoli para acertar com o Santos. Primeiro, ele queria um titular do Sevilha, porque ele comandou o Sevilha, né, na Espanha. E esse titular ganha muito dinheiro, fugiria dos padrões financeiros do clube. O Santos não está nadando em dinheiros, apesar de ter o Neymar, tá? Segunda exigência do Sampaoli, trocar o departamento médico do clube. E a terceira exigência, tá? Que os meninos da base que treinam com o profissional retornem para a base. Ele não quer trabalhar com a base, ele queria trabalhar só com profissionais. Aí mexeu no calcanhar de Aquiles do Marcelo Teixeira, que ama a base, que quer revelar jogadores para vender. O Santos tem esse DNA de fazer jogadores e vender. Basta lembrar aí, põe aí quantos, ó. Gabigol, Bruno Henrique, você pode colocar aí Neymar, Robinho, Diego. Bom, a lista é enorme, enorme de jogadores da base, né? Que foram vendidos e renderam dinheiro ao Santos. O Santos era para ser o time mais milionário do planeta. Não, no planeta não, né? Do Brasil, vai. Vamos colocar do Brasil pelo número de jogadores que acabou vendendo, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Quando as tratativas com o Jorge Sampaoli se encerraram, o Santos ligou e fez uma videoconferência com o Juan Pablo Vojvoda, técnico que ficou 5 temporadas no Fortaleza, e aí o acerto foi rapidinho. Então, Juan Pablo Vojvoda demitido após 6 tropeços seguidos pelo Fortaleza, é o novo técnico do Santos. E posso afirmar para vocês que o Santos fez certinho. Baita postura, baita treinador, tem tudo para arrumar ainda mais o Santos. E eu acredito com essa chegada do Vojvoda que o Peixe não vai cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Gostou? Dê um like, daqui a pouco eu vou subir no meu canal do YouTube um bate-papo com o Matheus Guimarães, atacante da Internacional, pedindo passagem, né? Veio do Azures junto com o Galvão. E um bate-papo muito legal, ele foi revelado pelo Brasilis de Águas Lindóia, jogou na Ponte Preta. E é muito rápido, né? E vem entrando bem nas partidas. Então daqui a pouquinho eu vou subir essa entrevista com o querido Matheus Guimarães. Dê um like aí no nosso canal do YouTube, se inscreva lá e me siga lá no Instagram, no Edmar Pimbão. Aí a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Grande abraço a todos vocês. Pimba!